Então, para o Tite, é realmente um alento poder voltar a contar com o Gabigol. Não vai voltar para o time titular, o status do Gabigol continua sendo de reserva, mas é uma ótima notícia para o Flamengo tê-lo de volta, ainda mais o Flamengo com essa rotação de poupar muitos jogadores e preservar como o Tite tem feito. Mas agora tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade, suspensão à parte, tem a responsabilidade de retomar de onde ele parou. E onde ele parou não estava legal. Estava muito no moral da galera que pedia, a torcida gosta dele, tem todos os motivos do mundo para gostar dele, mas é uma retomada e sempre lembrando o que o Breler falou, é um efeito suspensivo, né? É uma sombra ainda que paira e uma suspensão que você falou voltaria só em maio do ano que vem, mas na pior das hipóteses ele pode pegar 2 anos. Ainda tem uma luta do Flamengo aí para liberar o seu jogador desse problema. Salve, salve, galera! Vamos trazer aqui a repercussão positiva da volta de Gabigol. O craque conseguiu o efeito suspensivo na Suíça e agora já pode treinar, já pode jogar e já pode ser um reforço e tanto para essa equipe de Tite, que não vem jogando bem. Gabigol vai ajudar o Flamengo nesse momento? Você, torcedor flamenguista, o que acha? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar o nosso crescimento. Vamos deixar o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar agora essa repercussão da volta de Gabigol ao Flamengo. Ele que estava suspenso, só ia poder voltar em maio do ano que vem, né? Daqui a 1 ano, por tentativa de burlar o exame antidoping. Tentativa de fraude. De fraude no exame antidoping. Está liberado. Pode voltar a treinar, pode voltar a jogar, até que uma nova decisão apareça. Certo, Breler? E aí? Certo, Abel, mas não significa que está absolvido. Ainda será marcado um julgamento na instância superior que analisa esse tipo de caso de antidopagem. E o Gabigol agora ganha a possibilidade de voltar a jogar. Não podia nem treinar, então hoje ele já pode voltar ao centro de treinamento no Ninho do Urubu, pode voltar a fazer trabalho com os companheiros, precisa ver ali, retomar o ritmo, não só de jogo, mas de treino também. Mas para o Gabigol é ótimo voltar ativa, ainda mais nesse momento dele no clube, de contestação, no momento em que perdeu o status de titular. E é muito bom para o Flamengo. O Flamengo sente falta do Gabigol, porque por mais que ele não viesse sendo o jogador decisivo que o torcedor rubro-negro se acostumou, a gente tem percebido que o Tite, nesse sistema, com essa filosofia de trabalho, de rodar, de poupar muitos jogadores, está carecendo de um cara como o Gabigol, de uma opção mais segura como ele. O Carlinhos acabou de chegar, vem de um desafio num sarrafo infinitamente inferior, que é do Nova Iguaçu. Começou jogando contra o Palmeiras, não foi bem, lembra o primeiro tempo? Até se adaptar, leva tempo, entender o que é o Flamengo, entender esse tipo de pressão, entender a ideia do Tite. E ele é um jogador de característica diferente do Gabigol. O Gabigol é o cara de mais mobilidade, sai da área. O Carlinhos se aproxima mais do Pedro ali, um centroavante mais fixo, de mais força física. Então, para o Tite, é realmente um alento poder voltar a contar com o Gabigol. Não vai voltar para o time titular, o status do Gabigol continua sendo de reserva, mas é uma ótima notícia para o Flamengo tê-lo de volta, ainda mais o Flamengo com essa rotação de poupar muitos jogadores e preservar como o Tite tem feito. Até porque antes mesmo da suspensão ele não vinha justificando jogar como titular. 2 gols em 8 jogos no ano de 2024, última participação, última atuação do Gabigol ainda na fase de grupos do campeonato estadual, do campeonato carioca, antes das finais. Mesmo as imagens que a gente mostrou aí, a gente teve que recorrer a um jogo com volta redonda. Quer dizer, está ficando muito longe, né? Que bom para ele, mas agora tem uma responsabilidade também, uma responsabilidade, suspensão à parte, tem a responsabilidade de retomar de onde ele parou. E onde ele parou não estava legal. Estava muito no moral da galera que pedia, a torcida gosta dele, tem todos os motivos do mundo para gostar dele, mas é uma retomada e sempre lembrando o que o Breler falou, é um efeito suspensivo, né? É uma sombra ainda que paira e uma suspensão que você falou voltaria só em maio do ano que vem, mas na pior das hipóteses ele pode pegar 2 anos.
Ainda tem uma luta do Flamengo aí para liberar o seu jogador desse problema. Eugênio Leal, Gabigol de volta, Eugênio. Eu concordo que o Gabigol não estivesse merecendo, quando foi suspenso, né, jogar, mas quero crer, quero imaginar, olhando de forma positiva, que isso que ele passou nesses dias em que ficou suspenso, afastado, tenha mexido lá com ele, né? Tenha dado a ele motivação para voltar e assim, uma nova oportunidade de mostrar futebol, para arrancar forças de onde não tem. Vou mostrar que estou aqui. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer quando vier o julgamento definitivo. Acho até que, por ter conseguido o efeito suspensivo, há uma esperança. Porque o tribunal... Porque isso vem lá já do CAS, né? Essa decisão do efeito suspensivo já vem lá do tribunal que vai julgá-lo. É claro que são méritos diferentes. Uma coisa é julgar o efeito suspensivo, está julgando o efeito suspensivo, outra coisa é julgar o mérito da questão, se ele vai ser suspenso definitivamente ou não. Mas já mostra que, no mínimo, houve uma boa vontade. Sim, foi por unanimidade. Exatamente. Então, já há uma boa vontade para o caso dele. Isso já dá uma expectativa de algo melhor. Agora, cabe a ele dar o seu máximo para voltar a ser o jogador que ele foi até não muito tempo atrás. A gente sabe que ele tem potencial, ele sabe que ele pode entregar muito para o Flamengo, que tenha servido esse período aí como um susto para o Gabigol conseguir recuperar ali o futebol que ele já mostrou e que ele não vinha mostrando recentemente. E ver lá na frente o que vai acontecer agora. Mesmo que ele venha a ser suspenso, daqui até o julgamento, que ainda não está marcado, a gente não sabe quanto tempo tem. Que passa em 3, 4, 5 meses. Isso tudo vai sendo diminuído da pena, né? Não, é o tempo que ele vai estar treinando. E ele não vai estar afastado que entre do futebol, exato. Porque quando ele está suspenso, como ele estava até ontem, não pode nem treinar com os companheiros no CT. Não, e você imagina, ele ficaria mais de um ano parado. Aí, depois, para voltar, para resgatar, é muito difícil. Então, pelo menos, se ele for suspenso, ele terá agora um período para dar um gás, né? Dar um oxigênio e tal. É muito boa essa notícia para o Gabigol e acho que pode ser boa também para o Flamengo, porque a gente vê aí a dificuldade que o Flamengo tem quando não conta com o Pedro no ataque, né? O Carlinhos até agora não respondeu, o Flamengo não tem um jogador para aquela função e o Gabigol pode entrar e, diante dessa sequência de jogos, né? Ele não vinha jogando muito porque o calendário de início do ano permitia que o Pedro jogasse quase sempre. Agora o calendário apertou. Era justamente a hora que que o Flamengo precisava mais dele. E ele voltando agora, espero que ele tenha mantido a forma e tal, ele pode, de repente, já entrar em breve no time e poder ajudar o time dentro de campo. Que está precisando, hein? O time está precisando de alguém com as características dele. E na hora da renovação, né? Na hora do vamos ver. Como é que essa hora da renovação já faz tempo que começou e não avança, então, né? Mas aí é mais um elemento. Meio do ano já pode assinar pré-contrato, é isso? Ele jogando, ele tem mais argumentos para a negociação. E dificilmente, a não ser que um outro clube resolva correr um risco gigantesco, alguém vai assinar com o Gabigol nessa situação, com julgamento pendente, podendo pegar uma suspensão. Pode ser que a negociação tenha previsto isso em um contrato de abater vencimentos durante a suspensão do Gabigol, mas fica difícil para o Gabigol buscar um novo caminho que não seja o Flamengo nessa situação. Então, isso pode até, ele voltando a jogar, voltando a corresponder em campo, isso pode facilitar e desatravancar essa negociação. O presidente Landim deu declaração, deu entrevista essa semana, falando que nunca houve um aval dele como presidente para a renovação do Gabigol. Então, o Gabigol ali, ele tinha uma sinalização da diretoria de que iriam aceitar a proposta, de que estava tudo certo, mas o presidente deu ali a palavra de que ele nunca assinou nada, nunca teve um documento ou uma palavra do presidente Landim certificando que o Gabigol, que o contrato seria renovado. E aí o Landim, ele fala uma coisa que é plausível, que para o Gabigol é um ótimo negócio ficar no Flamengo até o fim da carreira, porque o Gabigol já não é mais nenhum menino, o Flamengo é o clube que, embora ele tenha sido revelado... Não é nenhum menino, mas é jovem ainda. Sim, é jovem, tem uma estrada longa,
mas teria dificuldade, por exemplo, de pegar um time da primeira prateleira da Europa. Não, isso aí para mim já foi. Essa é a dificuldade. Já passou a chance dele. Então, pensando até no cenário, nessas perspectivas que o Gabigol tem, o Flamengo é o clube na carreira onde ele mais se identificou. E por 27 mérito. anos, tá, o Gabigol? 27 anos. Então, por mérito se identificou e com 27 anos, com a idolatria que ele tem no clube, o melhor caminho seria ficar e, eventualmente, fazer um sacrifício financeiro, que não seria um sacrifício financeiro tão grande assim, para permanecer e para estabelecer essa dinastia, essa era Gabigol por mais tempo, quem sabe ganhar mais títulos. Então, é um raciocínio plausível do presidente Landim nessa barganha com o atleta. Agora, o Landim é muito infeliz quando ele faz a comparação com o Zico. Porque eu não acho absurdo, para a geração que viu o Gabigol, colocar o Gabigol ali numa discussão sobre o Zico. Pô, quem é maior? Viu o Gabigol e não viu o Zico. Exato. Só isso justifica mesmo. Não, não ter visto o Zico. Mas, prof, eu não digo nem como jogador. O Zico era um jogador mais completo que o Gabigol, mais plástico, era mais completo. Mas os feitos do Gabigol são tão grandes a ponto da gente debater. Há o espaço para isso. Mas o Landim, ele acaba sendo infeliz nas palavras quando ele fala: o Zico vai passar, como se fosse ele. Daqui a pouco as pessoas vão esquecer o Zico. O Zico, mesmo quem não viu jogar, sabe o tamanho, sabe o que ele representa para a história do Flamengo. E é, no mínimo, deselegante para o presidente de um clube como o Flamengo, de certa forma, querer... Usar o Zico usar o Zico como barganha para convencer o Gabigol e, de certa forma, diminuindo o que foi o Zico ou dando a entender que o Zico... Quem diz o Zico, quem foi o Zico? E eu entendo. Nossa, o Gabigol se conquista mais 2 Libertadores, quem sabe ganha um Mundial, amplia recorde de gol, de artilharia pelo Flamengo. Ele não ultrapasse o Zico na história do Flamengo. Pode acontecer, mas para o presidente do Flamengo, pela forma como colocou, é no mínimo uma infelicidade e tem um acerto do Landim ao colocar que o Gabigol, para o Gabigol, para a carreira dele, é melhor permanecer e quem sabe até encerrar a trajetória no Flamengo, mas há infelicidade dessa comparação com o Zico. Muito bem, então essa é a notícia. O Gabigol, muito provavelmente hoje, já deve treinar e se reapresentar. Vocês viram, inclusive, a bela arte ali. Foi o próprio Gabigol que postou nas redes sociais, no Instagram. Então é isso aí, nação. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e já pedimos a vocês que, se é novo por aqui, se inscreva e deixe aquele like para ajudar em nosso crescimento. Iniciamos esse dia 30 de abril com uma excelente notícia. Gabigol consegue o efeito suspensivo e agora já pode treinar, já pode jogar com a camisa do Flamengo, né? Não tinha momento mais legal para voltar a não ser esse momento que o Flamengo não vive uma boa temporada, né? Já que tem perdido as últimas partidas e o nosso Mengão com certeza agora vai ter um novo reforço para tentar ajudar reverter essa situação. Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para jogar pelo Flamengo. Esse é o destaque do site Globoesporte.com. Corte Arbitral do Esporte acatou o pedido de forma unânime em decisão divulgada nesta terça-feira. Penso eu que todos os árbitros que julgaram ele no CAS, na Suíça, entenderam que o jogador não tem nenhuma participação nessa tentativa de fraude que foi acusado aqui no Brasil. Gabigol em nenhum momento tentou fraudar o exame antidoping. O que ele fez, claro, foi uma irresponsabilidade do jogador em ter dificultado a realização do exame naquela ocasião. Agora, tentar fraudar, na minha opinião, é algo mais grave e ele não fez isso. A Corte Arbitral do Esporte na Suíça acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo e Gabigol está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. No dia 25 de março, o atacante havia sido suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraude no exame antidoping.
No início de abril, a defesa entrou com um pedido do efeito suspensivo no CAS. Depois de 5 semanas, o pedido foi acatado por unanimidade no tribunal, em decisão de tomada por 2 ingleses e um suíço. Gabigol pode voltar ao grupo no Ninho do Urubu já a partir desta terça-feira e tem condições de jogo. Ele não entra em campo desde a vitória do Flamengo contra o Fluminense por 2-0 na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou 2 gols em 8 partidas. A decisão no tribunal suíço seguiu as expectativas da defesa, que estava confiante na liberação e espera outra decisão favorável quando houver um novo julgamento. Em contato com a reportagem, Bichara Neto, um dos representantes de Gabigol no caso, celebrou a decisão. Cumprimos uma primeira etapa importante no processo de reversão da decisão e continuaremos trabalhando para que a decisão de mérito confirme essa expectativa. Todo o processo no CAS gera um custo judicial, que deve ser dividido entre as partes. Na segunda quinzena de abril, a defesa de Gabigol foi notificada de que a ABCD não havia feito o pagamento da sua parte das custas judiciais. Para não atrasar o processo, o atacante pagou o que restava. Dias depois, a ABCD enviou sua parte na documentação e indicou um árbitro alemão. A documentação, no entanto, não foi aceita pelo CAS, que alegou questões administrativas, e a ABCD perdeu o direito de indicar o árbitro para formar o tribunal. Dessa forma, o CAS indiciou 2 dos 3 árbitros que julgaram o pedido de efeito suspensivo. A mesa ficou formada por um inglês indicado pela defesa de Gabigol, além de outro inglês e um suíço indicado pela corte. Os 3 votaram a favor e concederam efeito suspensivo para o atacante, que agora aguarda a votação do recurso. Na argumentação enviada ao CAS, a defesa pedia a atenção do periculum in mora, o perigo da demora, justamente com o fumus boni juris, fumaça do bom direito. O principal pedido foi para que o processo fosse analisado com rapidez, já que uma eventual perda de tempo poderia fazer com que Gabigol cumprisse grande parte, ou até mesmo todo o período da suspensão que lhe fora imposta. Ainda na defesa, o escritório de Bichara e Mota citou o fato de o julgamento de Gabigol ter sido apertado no TJD, com um placar de 5 votos favoráveis à suspensão e 4 votos contrários. No documento, há outros argumentos que antecipam de forma resumida as razões que a defesa utilizará posteriormente no recurso, peça jurídica que tentará a anulação da suspensão. Que notícia maravilhosa, né? Graças a Deus, Gabigol já conseguiu um passo importante para voltar a vestir a camisa do Flamengo. É claro que esse efeito suspensivo, né, é algo mais para agora, para que ele volte a treinar, volte a jogar, mas ele ainda será julgado, né? A corte arbitral vai analisar com carinho, vai analisar de fato essa suspensão e ver se ele foi suspenso de maneira irregular ou não. Se por acaso Gabigol ainda for julgado e punido, aí ele vai ter que cumprir a punição e ficar de fora do Flamengo. Mas como ele já ganhou o efeito suspensivo, já é uma boa informação, já é uma boa notícia de que ele pode também ganhar essa absolução nesse julgamento. Através das redes sociais, o atacante publicou um vídeo para comemorar a decisão. Sem legenda, Gabigol compartilhou um vídeo em que um boneco com a camisa 10 rubro-negra aparece correndo para o Maracanã. Durante a suspensão de pouco mais de um mês, Gabigol manteve a forma física em casa, utilizando a academia em sua residência e o campo de seu condomínio na Barra da Tijuca. Os treinos eram sob supervisão do Flamengo, que mandavam profissionais até a casa do atleta.
Durante esse período, o técnico Tite fez uma visita para acompanhar o treinamento e conversar com o jogador. Enquanto aguarda o julgamento do recurso, Gabigol poderá atuar com a camisa do Flamengo. O jogador tem compromisso com o clube até dezembro e pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do dia 1º de julho. Em entrevista ao GE, o presidente Rodolfo Landim disse que espera renovar com o atleta, mas a decisão não será somente do clube. Nessa questão de renovação do contrato de Gabigol, penso eu que se ele for absolvido, se ele voltar a jogar com a camisa do Flamengo, não vai ter problema algum. Com certeza, ele, assim como também com o Flamengo, tem interesse em renovar o seu contrato por mais 2, 3 temporadas aí, tranquilamente. Portanto, essa informação, essa notícia de que o Flamengo terá um reforço e tanto aí para o restante da temporada, com certeza o torcedor flamenguista está muito alegre, muito confiante de que o nosso Mengão voltará a jogar bem. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa... de Gabigol voltar a jogar no Flamengo? Será que vai ser um bom reforço? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.